Apareceu alguma Marcos, coisa Onde é que aí? eu... apareceu o link gravando aqui pra mim. Pronto, Apareceu beleza. gravando também. Então vou cancelar e vou começar de novo, viu? Pronto. Tá ficando tarde, quero dormir. Sua beleza cósmica me faz viajar nas ondas sonoras da rádio. Vou detalhar aqui no instante, vou te desenhar para o mundo inteiro, aprender a sonhar. Se o relógio parar quando dormimos tarde, se anunciarem mensagens ditas populares, são alternativos coelhos e seus exemplares. São alternativos coelhos e seus exemplares. Tua beleza cósmica me faz viajar, um jovem pensante narrando sua vida, poesia baiana, vivência cosmopolita. No caos urbano semeando a vida, no caos urbano semeando a vida. Se o relógio parar quando dormimos tarde, se anunciarem mensagens ditas populares, são alternativos coelhos e seus exemplares. São alternativos coelhos e seus exemplares. Salve galera, boa noite. Vamos começar mais uma edição do Cosmos On Demand. O tema de hoje será política, será também, a gente vai falar um pouco sobre essa especulação do que será o novo normal, né? Como a sociedade ela vai se adaptar a essa nova dinâmica, né? Após esse período de isolamento social, né? Após a quarentena. Então, vamos especular assim, como será isso e falar também um pouco sobre política. Me chamo Ingrid Leone. Nós temos aqui na conversa Yuri Peltier, compositor soteropolitano, artista. Temos aqui Dedeco, né? Um poeta, um historiador fantástico. Temos aqui também Strobel, Felipe Strobel, tá? Membro da banda Perdidos em Júpiter, né? Baterista, cantor. E temos também Marcos, né? Marcos, que é estudante de arquivologia, me corrija se eu estiver errada, e também um grande pensador, né? Um apreciador da música. Vamos começar esse papo falando um pouco assim, o que é que vocês acham dessas últimas movimentações, né? Das hashtags, né? Que dizem assim sobre o antifascismo, né? Muita gente aí aderindo à hashtag e tal. O que é que vocês acham dessa movimentação toda? Dedeco, comece a conversar sobre. Olá, Ingrid. Boa noite a todos os integrantes aqui dessa chamada, desse podcast. Boa noite, Dedeco. Boa noite. Eu sou o professor André, né? Também conhecido no meio dos meus amigos como Dedeco. Aceito ser chamado de Dedeco aqui nesse momento. E especialmente hoje debatendo algo que é tão importante para a nossa sociedade, né? A rede social, na verdade, é um fenômeno. Se a gente for comparar a origem de todas as movimentações e protestos geradas nela, né? Tudo começa na Primavera Árabe, através de criação de grupos de Facebook para derrotar regimes ditatoriais no Oriente Médio e vai seguindo com outros protestos, o próprio protesto dos 20 centavos aqui no Brasil, os protestos contra as Copas das Confederações e contra a Copa do Mundo e posteriormente também tivemos protestos contra o governo do PT, enfim. Então, as redes sociais elas movimentam muito pensamentos e opiniões que, ora, são divergentes.
Ao mesmo tempo, quando a gente toca também em questões humanitárias, a gente consegue sacar, ter mais ou menos uma ideia de como é que a população ela consegue se mobilizar através da rede social. Ao mesmo tempo que ela é um câncer, ela também é fundamental para essa propagação de ideias. A hashtag, a primeira que eu queria comentar, que assim, eu achei muito interessante, foi a do Blackout Thursday, né? Que é uma postagem de uma tela preta para se mobilizar contra o racismo, o antirracismo. E eu acho que a mobilização, principalmente da população branca na luta contra o racismo, é de fundamental importância, porque quem cria o racismo de fato não é o negro. O racismo Exato. é uma invenção branca de preconceito, onde esse preconceito é movimentado, principalmente aqui no Brasil, vamos tratar de origem do Brasil, esse preconceito é movimentado por conta da escravidão, do regime de escravidão que nós passamos. E para justificar a dominação de um povo por outro de maneira tão desumana, consideravam que aquelas pessoas que estavam submetidas à escravidão não eram seres humanos, eram animais. E quem era essa população? Os negros. Então, o racismo é um fenômeno criado pelo branco para dominar. Sim. É um sistema de dominação. Exatamente. E o branco ele precisa, sim, se mobilizar na luta antirracista. Só que existe um contraponto que é fundamental, que é o lugar de fala, né? E eu acredito que nós, como pardos ou brancos, eu não sei nem como eu me identifico, se eu me identifico como pardo ou como branco, mas vamos colocar que eu me identifico como branco aqui. Nós, como brancos, devemos, né, ler literatura negra, ouvir os autores negros, ler os autores negros, dar espaço para uma representatividade, né, e dividir o protagonismo, né, e com os negros também, para que eles possam ser ouvidos. Porque não adianta o branco tomar o lugar de fala do negro ou fazer uma postagem com a hashtag antirracista, se nas suas práticas de convívio social ele continua sendo racista. Eu não posso chegar para vocês aqui com toda a sinceridade do meu coração, agora não no lado profissional, mas no lado pessoal, e dizer que eu nunca fui racista ou que eu nunca vou ser. Já fui em algum momento da minha vida e posso cometer algum ato, de repente, mesmo que falho, de racismo, mas a gente precisa sempre se desconstruir para que isso não aconteça. Por isso que é importante o trabalho da desconstrução. A partir do momento que a gente se desconstrói e que a gente entende que o outro também sofre com as práticas racistas e procura estudar e entender quais são esses mecanismos, a gente se desconstruir para não praticar mais. Porque o racismo, bem como o machismo ou qualquer outro tipo de preconceito, é cultural. Cultural e enraizado. Então, a gente precisa se desconstruir cada vez mais e criar filhos feministas, filhos antirracistas, que vai ser a futura geração, né? Então, a gente tem que começar a pensar numa geração futura sem preconceitos. Agora, com relação ao antifascismo, Bolsonaro ele não é fascista, né? Ele tem elementos dentro da fala dele que o caracteriza como fascista, mas eu acho que ele não sabe nem o que significa ser fascista, né? Talvez ele seja assessorado por pessoas fascistas e mal intencionadas que colocam ele em cenas que lembram o fascismo. Por exemplo, ele marchando a cavalo numa passeata antidemocrática. Quem fazia muito isso era Mussolini, que marchava a cavalo para demonstrar seu poder diante da população, né? Quem fazia isso muito era o Mussolini. Então, ele deve ter uma assessoria bem intelectualizada em relação a esse movimento político e o coloca nessa situação. Mas alguns discursos dele trazem elementos fascistas. Por exemplo, o fascismo ele se baseia em símbolos e frases. No caso do fascismo aqui do Bolsonaro, o símbolo é a bandeira do Brasil. E a frase é meu país é o Brasil. Então, e você cria um grupo. Então, Deus acima de todos, enfim, Brasil acima de tudo, enfim, nem eu sei essa frase direito. É Deus, pátria e família, que é outro elemento do fascismo, né?
Deus, pátria e família. Agora, no caso do Bolsonaro, na questão disso, é que o fascismo ele cria símbolos, elementos e grupos. Então, quem faz parte de um grupo fascista reprime violentamente quem não faz parte desse grupo, com ofensas, xingamentos, ações de violência. E é isso que a gente percebe também por parte dos seguidores de Bolsonaro. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Bolsonaro é fascista, mas ele não tem noção do que é, e os eleitores dizem que você não sabe o que é fascismo, na verdade, quem não sabe é ele. Porque eu estou aqui como historiador, com toda a bagagem de leitura que eu já fiz, afirmando veementemente todas as características do fascismo, que é inerente ao seu governo. E o pior, não é só características fascistas, são nazistas também. Se você for, por exemplo, fazer uma análise dessa questão do nazismo, a prática de eugenia que é realizada pelo governo federal aqui no Brasil são características nazistas. Você não se importar com o coronavírus a partir do momento que a maioria da população que morre é negra e periférica, que não tem acesso a água potável todos os dias, que muitas vezes não tem acesso para comprar material de higiene básica, e estatisticamente quem morre mais são os integrantes dessa população e desse poder econômico, então você está sendo eugenista. Você está usando esse artífice do vírus para matar a população pobre, para matar a população periférica, para exterminar. Isso já acontece principalmente com as políticas de segurança pública, que eu não queria nem estar nesse demérito, porque a pergunta não foi direcionada a isso, né? Mas é basicamente essa a minha colocação. E a hashtag antifascista eu acho fundamental, sim. Nós que até então somos os 70%, temos que nos mobilizar e também temos que fazer um trabalho de conscientização. Não adianta só brigar com o eleitor de Bolsonaro, é preciso questionar, é preciso educá-lo, para que aqueles que ainda tenham condições de serem educados, vim para o nosso lado, né? Vim para o lado esquerdo da força, melhor dizendo. Só isso, minha colocação. Você tocou em 2 pontos importantes, e são essenciais para a gente entender esse contexto, que seria lugar de fala e desconstrução, né? Eu acho que esses 2 termos eles estão inerentes, certo? Para você compreender o local de fala do outro, é preciso você conhecer a realidade do outro, você perguntar ao outro o que é que você passa, né? O que é que você sofre no dia a dia. E não é simplesmente chegar, eu sou antirracista, eu sou antifascista, beleza. Agora, você conhece a fundo o movimento antirracista? Né? Me refiro principalmente a pessoas brancas, né? Pessoas de classe média, que, de certa forma, têm uma tendência ao esquerdismo, é contra o governo de Bolsonaro. E aí, pronto, cai de paraquedas na hashtag antirracista. Beleza, mas você procurou ler pelo menos um livro de literatura negra? Procurou se informar quem são os autores negros? Procurou saber da realidade que a periferia passa? Então, assim, são coisas que levam a gente a questionar, bom, como ocorre esse processo de desconstrução? Uma pessoa, para se desconstruir, primeiro, ela tem que se decolonizar. Por quê? Uma pessoa que não tem a mente desconstruída, ela tem um conhecimento colonial, né? Vira aquela coisa, estuda coisas coloniais, tem referências europeias, né? Tem referências que fogem da realidade dela, no caso de pessoa brasileira. Uma pessoa rica brasileira, ela pensa em ir para Disney, ela pensa em coisas que não está na realidade dela, ou ela pretende fazer. Então, assim, para se decolonizar, para ter uma cabeça desconstruída, primeiro tem que conhecer a realidade local. Primeiro ela tem que se informar. Né? Então, esses 2 pontos aí são essenciais. E você falou em formar filhos que sejam comunistas, não sei o quê. Eu acho assim, dá o mínimo ou máximo de informação possível para o seu filho para que ele não caia nessa asneira de apoiar pessoas como o Bolsonaro, saca? Não é condicionar, guiar seu filho apenas para o ideal. Deixar ele livre, mas olha, mostra a ele o que é certo, o que você acha certo, e ele segue se ele quiser, tá ligado? Eu vejo dessa forma. No caso da... O que eu tinha falado, Ingrid, era em relação
a criar filhos feministas e Sim. antirracistas. Ou seja, na verdade, eu acho que você me ouviu errado quando eu fiz essa colocação, porque é importante que a gente crie nossos filhos para que eles não sejam racistas e Sim. também para que eles não sejam machistas, ou seja, livres de preconceito, porque uma pessoa verdadeiramente livre é aquela que é livre de preconceitos. O próprio Immanuel Kant, ele fala que para uma pessoa ser verdadeiramente livre, ela deve praticar as boas ações. E ele coloca 2 tipos de boas ações, a desinteressada e a universal. A desinteressada é quando você faz algo sem interesse algum, sem medir a sua questão de própria felicidade ou sem você mesmo querer se autopromover ou promover sua imagem. E a boa ação universal é você fazer uma boa ação para com todos, né? Porque se isso aqui é bom para você, se tem algo que é bom para você, por exemplo, o licor de chocolate aqui é bom para mim. Se é bom para mim, é bom para todos. Se você acha que ter comida na sua casa, se você acha que ter uma moradia, saneamento básico, saúde e educação é bom para você, isso que é bom para você tem que ser bom para todos. Essa é a colocação de Kant. A partir do momento que você pratica boas ações, que você tem ética e discernimento, você é verdadeiramente livre. Então, uma pessoa, um ser humano, que é livre de preconceitos, que é antirracista, que apoia o feminismo e é a favor de movimento como LGBT, que você acaba já não tendo mais esse preconceito também, principalmente contra os homoafetivos, você está criando uma pessoa livre. Livre das amarras de uma sociedade conservadora e repleta de preconceitos. E talvez Bolsonaro seja fruto desse tipo de pensamento que está enraizado, infelizmente, na nossa sociedade. André, Com a posso pegar o palavra, lugar de fala? Yuri. Sim. Pode. Se ligue. Você falou isso tudo, me fez lembrar de uma música maravilhosa de Cidadão Estigado, referência nordestina de Fortaleza. É quando você olhar para algum corpo e ver que ele não é tão perfeito, olhe direito, pois cada olhar contém o seu defeito. Eu acho que essa questão do hashtag, se a gente for lembrar do show que a gente foi de Roger Waters, ele já tinha essa ideia de artista antifascista, tá ligado? E aí no show ele foi apresentando todos os países que estavam seguindo o regime fascista e no Brasil ele botou uma interrogação porque rolou uma questão jurídica em cima dele. Você lembra disso, André? Lembro, sim. Eu lembro. Eu acho que muitas pessoas estão usando a hashtag de forma errada pelo fato de não terem aquele discurso antifascista. Estão indo pela força da onda, tá ligado? Sim, a gente Aquela sabe, questão... Yuri, que infelizmente a gente tem essa questão do movimento e da onda, mas mesmo assim, essas pessoas que a gente sabe que do nosso ciclo estão indo pela questão da onda, a gente, como, de certa forma, tivemos o privilégio de frequentarmos uma universidade que não é para todos, então nosso dever como professor, como educador, como uma pessoa que frequentou as cadeiras da academia, é de conscientizar, é de explicar para essas pessoas, olha, o que está acontecendo é isso, isso e isso, o movimento é em prol disso, disso e disso. A conscientização, a partir do momento que a gente faz isso enquanto educador, de conscientizar, esse trabalho de conscientização, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas também repassem essa informação para as outras e assim crie um movimento não só de onda, mas também um movimento de consciência. Mas, querendo ou não, tem muitas pessoas que, mesmo que não frequentaram a academia, já têm esse conhecimento de prática. Pode não saber o que é fascismo, mas elas sabem o que estão passando, elas sabem qual é a realidade que elas estão vivenciando. Mesmo sem academia, a gente não pode desconsiderar conhecimento prévio. Não, claro que não, jamais. Então, você falou isso aí da questão do educador, mano. Eu lembrei do tempo que eu dava aula de estágio lá no MAE, Rego. Foram 3 anos de estágio. E o lugar que eu menos gostava de estar era na sala dos professores, porque a galera falava mal dos alunos como se eles não tivessem capacidade de ter o futuro brilhante, tá ligado? Sendo que tem muitos exemplos fodas ali no AM Arreglo. Marcos, que entrou na Universidade Federal, tem Minho, que está na Universidade Federal, a Nath, que foi aluna minha, que passou na UNEB e agora está na UFBA, tá ligado?
Então, eu concordo com você que a gente tem uma representatividade que, de certa forma, temos uma ideologia, mas temos que também mostrar os dois lados da moeda, tá ligado? Sempre. Existe esse lado aqui, existe esse daqui. Você saca a ideia que eu tô dando, tá ligado? Tô ligado. Com a palavra... Vou falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Com a palavra Strobel. Sim, galera. Eu tô observando a discussão aí e tô aqui pensando, matando muito em relação a todas essas questões que são debatidas atualmente e percebo a importância justamente do que vocês estavam falando agora, que é da educação. Esse lance das pessoas compartilharem, né, a rodo mesmo, uma hashtag que muitas vezes as pessoas nem fazem a mínima ideia do que seja, às vezes. Elas só estão compartilhando porque elas estão indo ali na moda, né? É a moda do momento. Vamos compartilhar aqui a hashtag vidas negras importam. Sou antifascista, entendeu? Então, as pessoas têm uma noção muito superficial do que é aquilo. Justamente porque não tem conhecimento prévio histórico de tudo aquilo que elas estão compartilhando. E esse desconhecimento que causa essa generalização exacerbada da superficialidade dentro das redes sociais, dentro das mídias sociais, né? Ô Felipe, sabe o que eu acho engraçado? A Pode galera falar. tá postando vidas negras importam, mas quando morre um favelado, eles são os primeiros a apontar o dedo e falar esse dali era marginal, era traficante, era bandido, sem Chama de saber a história vagabundo. da pessoa. Mas sabe qual é a questão, Yuri? Que eu acho de fundamental importância do levantamento dessas hashtags, o lado positivo? O lado positivo é que, querendo ou não, há uma mobilização pública Não que atinge um certo grupo de pessoas, tá ligado? chama a atenção do poder público, chama a atenção da mídia. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem do BATV de um protesto lá no bairro da Paz e a Jéssica Senra entrevistou um coronel. Eu até conheço ele, Coronel Storaro, conheço ele de nome, pessoalmente eu não conheço. E ela estava entrevistando, porque morreu, dois rapazes foram assassinados pela polícia, e ela estava entrevistando, e o coronel foi ligar para ela, para dar satisfação, para falar que houve um embate e que, infelizmente, os jovens foram assassinados, que eram envolvidos com o tráfico. Só que a versão da população era diferente, e a própria Jéssica Senra, que é uma pessoa maravilhosa, colocou o coronel na parede. Falou, não, é porque sempre quando rola esse tipo de envolvimento de questão, vocês dizem que houve troca de tiros, mas a versão da população é outra. É completamente diferente, de que são pessoas honestas e trabalhadoras. Você acha que a população ali estaria, se fosse somente, se essa pessoa não fosse inocente, será que todo mundo ali ia se mobilizar? Pois é. Mas é porque... Aí ele justificou que muitas vezes a população é obrigada pelo traficante a fazer tal e tal coisa. Mas será mesmo? Será mesmo? Porque a gente levanta a hashtag de vidas negras importam, mas não percebe que todos os dias nas nossas comunidades morre um Floyd, né? Que é o nome do cidadão, George Floyd. Todo dia morre um Floyd Ou João Floyd, Pedro, né? Na nossa comunidade. Todo dia morre um João Pedro. Entendeu? E vidas negras importam, afinal de contas, é essa a questão. Então, é fundamental, sim, mobilizar ainda mais as mídias e o poder público. Primeiro, porque a maioria dessa população pobre, preta e periférica é exterminada pela polícia, principalmente sobre uma EDGE, né? Que é justamente a questão do combate dessa guerra que nunca acaba, que é o combate, entre aspas, ao tráfico de drogas, porque não combate nada, porque vai e vem, morre gente, e o tráfico de drogas continua mais forte como nunca. E o helicóptero de Aécio ainda tem cocaína. Pois é, porque eles estão combatendo errado, estão combatendo de baixo, não estão combatendo de cima. Porque quem está lá na comunidade não é traficante, não. Quem está lá na comunidade é comerciante. O traficante é quem traz a droga de fora. É o grande. É quem realmente lucra no comércio. Então, a gente vê, infelizmente, muitas vidas negras
que morrem nas favelas, muitas vezes porque não têm oportunidade e o único caminho de conseguir alguma coisa na vida é entrar no mundo da criminalidade, é entrar no mundo do comércio de drogas e que acaba, infelizmente, ceifando a vida de muitos jovens talentosos que, se tivesse um pouco mais de atenção do poder público, poderia estar ocupando aí outros lugares, né? Poderia trabalhar, ser gerente de uma multinacional, ser um atleta, ser um jogador de futebol, ser um músico, ser um professor. Mas eu acho muito importante, Deco, que você falou lá atrás, quando você falou sobre conscientização dessas pessoas que divulgam de forma superficial uma coisa tão importante. E eu estava lembrando de uma postagem que eu repostei lá no Instagram, de uma entrevista que a MV Bill, o rapper, fez no programa Altas Horas, há alguns anos atrás, quando eram feitas outras discussões e outras pautas sobre outros assuntos relacionados a essa questão da inserção de representatividade, né, do negro nos lugares. E ele fala muito bem assim, essa questão de que a pessoa que vive nas favelas, que mora nas periferias, ela se importa muito mais com o ganha-pão do que com o estudo, porque ele dentro de casa vê o olhar da mãe com muito mais bons olhos em relação a você chegar com o dinheiro do trabalho para ajudar dentro de casa do que você chegar com o seu boletim com boas notas. E ele especifica isso dentro do assunto de cotas raciais, que era uma coisa que era muito, muito discutida lá atrás. Eu acho que ainda um pouco antes do impeachment de Dilma. E é uma discussão importante porque se leva em conta essa questão da representatividade dos pretos, dos negros, dentro das universidades, dentro do tribunal de justiça, como um juiz, como um advogado, como promotor, ou como médico, ou como funções academicamente vistas como status dentro da sociedade, né? Então... Pode continuar. É o seguinte, logo quando surgiu esse caso de Floyd, muita gente comentou, né, nas postagens, nas reportagens e tal. Aqui no Brasil, ninguém faz manifestação, acorda Brasil, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, galera, aqui no Brasil, qualquer manifestação, assim, progressista, né, pedindo, assim, algo, sempre é reprimida com grande veemência, né? Muita gente morre, grandes líderes sindicalistas morreram, tá ligado? E a galera pensa que é assim, que no Brasil a gente não manifesta. Marighella era um deles, né, Didi? Pois é. Então, assim, não é que no Brasil a galera não se manifeste. Se manifesta sim, mas acontece que há uma forte repressão. Há um sistema que sufoca, né? Armado para sufocar essa onda progressista. Isso é fato. O Ingrid, se ligue, além do sistema, existe um núcleo populacional também que não deixa que esse tipo de manifestação role. Eu lembro aqui na entrada do meu bairro, quando mataram um pivete do Inferninho, ele não era envolvido em nada, inclusive trabalhava aqui no bairro, a galera do próprio bairro que morava nos prédios estava falando, opa aí, que desgraça, estão ocupando a rodovia, sendo que por um motivo fútil, eu olhei, caralho, um motivo fútil como assim? O cara convivia com essas pessoas, sabe? Eles não têm senso de humanidade. Outra questão, Didi, que eu acho muito importante de se levantar nesse bate-papo é a questão da falácia. Muitas pessoas que têm um pensamento contrário acabam utilizando de falácias para deslegitimizar um movimento. Por exemplo, mas o George Floyd era americano, quantas pessoas não morrem no Brasil e ninguém fala, mas porque o americano morreu, todo mundo fala. Gente, isso é uma falácia. É óbvio que temos que falar de todos os casos, mas se a gente se aproveita de uma situação midiática para legitimizar o movimento, ótimo, vamos fazer isso. Outra questão também, quando a gente fala de uma coisa que aconteceu na Síria, por exemplo, o pessoal lá está passando fome. Mas tanta pessoa passa fome no Brasil, mas ninguém fala. Quanta gente está passando fome na África e ninguém fala.
Gente, a gente precisa entender que qualquer movimento que chame a atenção da mídia, que tenha uma pauta progressista, é importante que a gente aproveite dessa situação, não só para deslegitimizar o movimento através de uma falácia, mas, poxa, se estamos falando de Floyd, vamos falar também de João Pedro, vamos falar também desses 2 jovens do bairro da Paz, dos 12 garotos do Cabula que foram chacinados pela PM. Vamos também tocar em pautas nacionais que são extremamente relevantes. A gente precisa aprender, ao invés de utilizar discursos de falácia, a gente deve aprender, sim, a aproveitar toda essa situação que está acontecendo na mídia para levantar as pautas progressistas. Talvez assim garantiremos, quem sabe, uma evolução. E outra coisa também que eu percebi, né, durante a cobertura, né, dessa epidemia, dessa pandemia, é que não se fala muito, quer dizer, não se fala sobre África, né? Em África, o que está ocorrendo, né, com essa pandemia? Eu só ouvi falar uma vez, velho. O Jornal Nacional não passa assim, dizendo, na África morreu, em algum país da África morreu, tal. Não se fala. Só fala dos Estados Unidos, né? Quando fala assim, em outros países, mas cadê a África, né? Eu acredito, É muito importante. só para não perder, mas a mídia, o brasileiro, ele tem uma mente ainda de colonizado. A gente pensa muito mais em Europa, em Hemisfério Norte, mas tipo é Europa, leste europeu não importa. Quem sabe leste europeu é a parte que a própria Europa tenta esquecer. Assim como Portugal, a Europa tenta esquecer Portugal. Eles têm um processo com Portugal, porque Portugal é um governo socialista. E África é um continente, né? Então a gente não tem esse pertencimento. Então a gente sempre vai ser mais colonizado. A gente, por exemplo, os jornais daqui, como estudante de comunicação, eu percebi que os meios de comunicação daqui, eles são muito voltados para os centros urbanos do país. Então, tipo, porque sempre é focado Rio, São Paulo e BH? Entendeu como é a coisa? Porque sempre é focado... não é que tem... Cada sua região tem sua particularidade. Eu sou muito contra essa questão de rede. Entendeu? Você transmitir para todo mundo a mesma coisa, mas você não transmite nada para ninguém. Então, Porque, Marcos, assim, a mídia da gente tem essa questão de ser colonizada ainda, porque o brasileiro ele é colonizado. Sempre vai ser mais interessante Europa, Estados Unidos, Canadá, do que, por exemplo, Argentina, do que, por exemplo, o próprio país, do que, por exemplo, Salvador. Sobre a questão voltando para a questão das bandeiras levantadas na internet. Tem uma música do Criolo, do Convoque Seu Buda, do álbum Convoque Seu Buda, que eu não lembro qual é o nome, qual é o ano, mas acho que é 2012. E tem uma letra, né, que tipo, mudar o mundo do sofá da sala, postar no Insta, e se a maconha for da boa, que se for da ideologia. Que, tipo, resume praticamente isso. Em 2013, eu fui um dos participantes da movimentação. Eu era o guri da bola de gude. Eu era o guri da bola de gude e de carregar pinho-sol na mochila. Então era pinho-sol e 2 garrafas de 2 litros de bola de gude. E quando a cavalaria vinha, eu me sentia brincando de Bakugan. E já assistiu Bakugan? Então jogava, os cavalos sapateavam, era uma putaria que só. Nunca tomei coisa de bala de borracha. Já chutei muita bomba de gás lacrimogêneo. Eu tive essa participação, entendeu? Em 2015 para 2016, quando a coisa está mais fria, né, antes pré-saída da presidente Dilma, eu senti que a galera ia para a manifestação para tirar foto e postar na internet. Aí eu ficava, gente, como assim? Aí foi proibido de transportar coisas na manifestação. Como assim? Se você está proibindo de eu levar alguma coisa para a manifestação, ou seja,
se eu estou levando uma coisa para o meu cunho do bem, porque eu dou logo uma dica, porque agora, daqui para frente, o processo vai ser tiro, porrada e bomba. E eu estou amando esse processo. Entendeu? Se para sentar e conversar, não estou incentivando a violência, longe de mim isso. Mas se para eu chamar a atenção, é necessário, como o Dedeco falou, tem as falácias, mas eu tenho que usar sim. Marielle, por exemplo, foi uma coisa midiática. Entendeu? O Brasil perdeu vários tratados, perdeu vários convênios com os países da Europa. A Itália hoje pressiona a gente para saber quem foi que mandou matar Marielle Anderson. A Itália hoje cortou várias coisas, vários tratados com a gente de compra, de venda, a questão de até no terceiro setor, com ONGs. Eles pressionam sim aqui para saber quem matou, porque aquilo incomodou de alguma forma. Peraí, como é que do nada uma vereadora é morta? Aí vai pegar a questão de Marielle. Marielle tinha uma atividade muito grande nas favelas e lutava contra a milícia. Incomodou quem? Então ela morrer. Entendeu? Por falar em mortes, desculpe interromper, por falar em mortes, Eduardo Campos, né? Pois morreu durante a campanha. Você lembra até hoje não se sabe. Surgiu várias coisas de Eduardo Campos de que mandaram derrubar o avião de Eduardo Campos. Pois é. Não foi o de Aristófanes que o avião Sim. caiu? Entendeu? Como é que o cara tem 30 anos de aviação, o avião Sim. novo, meu Deus, estava rajando, não tava um voo tipo a não sei quantos mil pés de alturas e ele caiu, entendeu? Ele estava... essas coisas que preocupam. E isso trouxe uma mídia, entendeu? E trouxe o questionamento, cadê o Queiroz? Cadê sim? É esse tipo de coisa. Eu gosto quando a mídia dá um viés e ecoa. Entendeu? Porque se aqui acontece a mesma coisa e não ecoa, lá fora ecoa, então eu vou pegar o gancho. Entendeu? Tem uma colunista da Terra, da UOL, na verdade, acho que é Mariana Yamoto, alguma coisa assim, eu vou pesquisar aí depois, eu disponibilizo para vocês, que ela fala que a manifestação que está tendo das torcidas organizadas, dos times de São Paulo, do eixo Rio-São Paulo, pode ser um tiro no pé, porque ainda ali pode fazer com que a ideia de Bolsonaro, vamos dizer, do governo bolsonarista, seja mais forte ainda, entendeu? Uhum. E tem vídeos, né? Tipo, de um lado é bala de borracha batendo em todo mundo, no outro a mulher tá com um porrete, um taco de beisebol ameaçando gente e tal, policial. Vamos, senhora, vamos lá que é perigoso para você. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? E desfilando de arma. Entendeu? A mulher tirou uma foto com 2 armas na mão. Pois é, então, de um lado a gente tem a manifestação e tipo... Vocês assistiram a entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal dizendo que se a polícia parasse a filha dele na praia, que ia ser matar ou morrer? Pois é, entendeu? Então, é esse tipo de processo que a gente está nostalgiado. Gente, eu fico assim, a gente já passou por tanta coisa no país, já passou por tantos processos e tal, e me incomoda, a galera tá tipo, sabe, esperando Deus dará, tá com a boca aberta, tô mijando, eu tô de boca aberta, ainda falo que é doce. Deixando o mosca É entrar. uma coisa complexa. Então, e essa revolta tá vindo por quê? Por que agora? Que movimentação é essa? Entendeu? Porque precisou o George Floyd morrer, entendeu? O cara morrer sendo filmado. E, gente, o vídeo é muito forte. O cara, ele morre gravando, velho. É um negócio muito... Entendeu? A chatina do Cabula, por exemplo, que até hoje o governador do estado parabenizou. Gente, o que é isso? Você não parabeniza a morte de ninguém. Você não sabe qual é o processo, como é que as coisas estão ali, entendeu? Por exemplo, eu pego a minha realidade, as pessoas falavam comigo quando eu era adolescente, você só tem 2 caminhos, ou você vai ficar no tráfico ou vai virar evangélico. Entendeu? E precisou eu sair do meu bairro. Velho, até hoje tem gente que trabalha em terceiro setor, que eu não vou julgar aqui, também não é, e talvez seja uma fala... Sempre me incomodou isso, mas por ter respeito ao mais velho, velho. Essa questão do respeito ao mais velho, do mais velho poder falar. Por que ninguém dá um tapa numa véia daquela branca escrota, velho? Entendeu? Prende. Entendeu? Porque se eu falar, eu vou tomar 2 tapas e vou preso. Entendeu? Se eu chamar o policial de merda que você ganha R$1.000, eu vou preso. Aí vem uma senhora de idade e
pelo amor de Deus, desce do seu 18º andar, Moradora da Graça, sei lá, os bairros de São Paulo, sei lá, Centro, aquela Morumbi e tal, e me ameaçar o cara no Alphaville, xingando o funcionário público. Pronto, Aquilo né? ali foi 5 crimes, 5. Aquele cara cometeu 5 crimes diferentes e ele ficou. Uma porra! Entendeu? É chato. Rolou na família, acontecesse em qualquer favela de Salvador, que o policial ia descarregar o peito. Meu filho, é o seguinte, só para encerrar minha fala, em 2015 eu estava na faculdade de jornalismo e eu sempre levava a câmera, né? Eu era vamos dizer, também assim. E aí eu lembro que eu morava em Valéria ainda, e quem conhece a região daqui, da zona leste, né, da cidade e tal, a Ambev, a BR é deserto. Então eles, naquele viaduto, o último viaduto saindo de Salvador, eles fazem uma blitz dali. Então eles me pararam todo mundo, revistou, fiquei por último, claro, perfeito, não me incomodei nada. Eles acharam a câmera, cutucaram minha câmera e perguntaram 5 vezes seguidas porque eu estava com a câmera na mochila. E nas 5 vezes seguidas, eu respondi que eu trabalhava com jornalismo e aquilo é um instrumento de trabalho. Ele levava a minha câmera, ia para não sei aonde, em pé da viatura, voltava e fazia a mesma pergunta. Aí eu fico assim, pô, se eu tivesse em algum lugar fazendo alguma coisa errada, se fosse uma outra pessoa em outro bairro, você não estaria questionando. Eu com medo de tomar um tapa, eu falei dessa forma. Se fosse um outro processo aqui, você lutaria dessa forma. E primeiro, você não pode nem estar tendo acesso às minhas fotografias, nem tendo acesso ao meu material de trabalho. Isso é invasão de privacidade. Você tem um mandato para fazer isso aqui? Entendeu? Tem uma questão de um superpoder, tá ligado? Como vários filmes dizem, pega a merda da tabuleta de branco pro negro, entendeu? Tem os seus nuances, que é um tema colorismo, né? Que a gente pode tratar uma vez e tal. Então, como é que funciona isso, entendeu? E eu passei por um processo também desse no Pelourinho e foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Boa noite, senhor. Eu até achei estranho, porque tinham pessoas, ou tinham turistas de outros países. Boa noite, senhor. É uma revista e tal, de processo para sua própria segurança. Beleza. Isso é estranho quando o processo é assim. E quando o processo é assim é porque tem uma movimentação em volta. Ou às vezes nem tem, que eu já vi muitas vezes chegar aqui em Valéria, a galera tá fazendo uma manifestação, fechou a BR, está carimbala de borracha mesmo e escopeta em senhoras e meninas e jovens. Entendeu? Então, como é que é esse processo? Será que é 880? Entendeu? O pau que dá em Chico, dá em Francisco, é para qualquer um. A segurança pública é segurança pública para quem? Ô Marcos, Me diz uma coisa, por que o tratamento, vamos dizer, tanto policial quanto midiático em outros lugares é diferente do que aqui? Não, mesma porra, por exemplo, teve uma fase aqui, eu pego Valéria porque é um processo meu, e matavam pessoas e isolavam, né? Tipo, em Simões Filhos. Mas só pela fama do bairro sempre era Valéria. Entendeu? Uma vez mataram um rapaz de transporte de aplicativo e contaram o carro dele na entrada do Alphaville 2. Quem anda na paralela tá ligado como é que aquela parte ali é sinistro. Eu prefiro ficar do outro lado no bairro da Paz do que ficar no ponto de cada Alphaville 2. E contaram o corpo do rapaz aqui em cima na Ceasa. Disse que mataram o rapaz na coisa, sendo que no carro tinha marca de tiro, coisa de sangue. No Alphaville, para dizer o quê? Que o Alphaville não é perigoso? Pessoas não morrem? Não tem abuso policial, não tem assalto, não tem tráfico, que eu acho que a questão do tráfico, como o Dedeco bem falou, e é perfeito, eu acho que está mais para lá do que para cá, entendeu? Porque eu duvido que um carinha desse daqui, de uma biqueira dessa daqui, tenha dinheiro para ir na Colômbia, alugar um avião bimotor para trazer esse material para cá. E se tiver, porra, ele é o traficante. Então a gente tem que ver, tem que parar para ver isso e usar a mídia, né? Desmanchar essas falésias e usar a mídia a nosso favor.
eu acredito que a questão de a gente usar uma coisa na mídia e usar a nosso favor, eu acho belo porque eles usam isso também. Então, por que a gente não pode usar? E porque quando a gente usa, a gente é visto como... Vocês podem até me levar... Meu Deus do céu, eles rotulam a gente sensacionalista, não é? Oportunistas. Ah, porque é oportunista, porque viu. Eu vi gente na internet mesmo, até negros, dizendo que esse movimento aí é oportunista, como o presidente da Fundação Palmares, esse movimento negro é... Aquele cara é um bizarro, sabe? O cara é um desserviço. Eu fico... Velho, eu fico besta como esse cara consegue, sabe, ser escroto demais, né? É um zero à esquerda, literalmente. Sim. Faz sentido tá ali, né? Posso levantar uma questão do bairro da Valéria? Rápido. Pode levantar, a gente tem mais 5 minutos. O que você acha da juventude direitista da Valéria? A juventude católica de Valéria, eu falo assim, velho, é a juventude católica de Valéria. É a juventude católica. Eu tenho N nome, tenho aqui, eu não vou citar nome, mas você sabe, seu otário, quem é você. Que mora no Derba, porque a Valéria é assim, né? Tipo, que mora na Brasília é pobre e que mora no Derba, no Village, nesses conjuntinhos Antônio Franco, que eu prefiro minha casa do que morar lá, entendeu? Juntou uma comitiva, Movimento Bahia Livre, querem trazer Magno do não sei das plantas, aquele cara lá da pedofilia, maluco, para ser governador 2022. Ele juntou aqui com a galera, os pais deles também, eu acho que... E foi até aluno de sua... Me desculpe de sua mãe ter dado aula para uma pessoa assim, mas a educação a gente não nega ninguém, né? A pessoa absorve se ela quiser. E tipo, essa juventude aqui, velho, eu não vou usar uma palavra, mas que eu já xinguei demais aqui, mas eu acho que é a escória do bairro, porque é igual o tio Rufus. Vocês lembram do tio Rufus, aquele HQ, que ele se considera branco e ele odeia negros? Acho que ele até ele é de um HQ, velho, e é uma crítica muito foda nisso, porque ele é negro e ele não gosta de negros, ele odeia negros, ele se considera branco. Ele se considera branco, ele fala que teve uma doença. Eu acho que é a mesma coisa, a juventude também ele católica. se encaixa com o personagem de Django Livre, mano. Também, eu acho que é o mesmo personagem, velho, só mudaram a roupagem. Mas eu acho que é aquela galera que, tipo, eu vou dar um tiro no pé, vou dar meu tiro no pé, mas também, se eu não... Não é isso, velho, mas é uma galera que fala, eu sou branco, então eu acho que eu posso ter esses privilégios, eu posso tirar onda com isso, sendo que você não pode, porque se você é branco, pobre, na sociedade você é preto. De um grosso modo de falar, entendeu? Então, claro que tem suas vantagens. Não vou dizer que tem... Se você é branco e pobre, você não tem que ser periférico, né? Então, por ser periférico, eu acho que as questões, eu acho que a questão de Valéria é uma ilha urbana. Se você pegar o mapa de Valéria, é uma ilha urbana. E, tipo, as pessoas, existe um movimento conservador dentro do bairro, entendeu? Tipo, e as igrejas evangélicas, às vezes até um braço da igreja católica daqui, ajuda esses jovens a ter esse tipo de pensamento. E é lastimável, velho, porque na verdade não tem, só tem ele e a namorada e os pais. Só tem ele, que eu saiba, né? Eu vou cortar essas cabeças daqui rapidinho. Então, é algo meio que eu acho um mundo paralelo, entendeu? As pessoas estão aqui porque elas acham que tem algum... não tem couro, porque teve acesso a algum tipo de coisa e conhece pessoas, acha que você mora em Valéria, mas você não é valeriano, como o Micael Lucas, que é um artista daqui que fala, né? O valeriano, ele tem até uma música falando sobre isso. Então, eu acho que aquela pessoa não se considera daqui, ela não é de Valéria, entendeu? Ela mora aqui, mas ela não é. Então, ela prefere até... Ela vê que as coisas ruins estão acontecendo do seu lado com pessoas que são seus vizinhos, diamante da sua comunidade, mas ela se sente superior por ter o contato ideológico diferente, né? E isso pode ser chamado de ideologia.
Então, galera, vamos partir para a segunda parte, Dindi. Sim, vamos partir agora para um intervalo e voltaremos no próximo episódio, o episódio musical. Galera, infelizmente já vai dar meia-noite. Tá na minha hora, amanhã eu tenho que trabalhar de manhã cedo, tenho que fazer minhas videoaulas. Eu vou me ausentar da segunda parte. Gostaria de agradecer aí o convite de todos. Muito obrigada pela presença. Agradecer também pela oportunidade de estar presente. Valeu, Dedeco. Muito obrigada, amigo. Valeu, Um abraço. Eu também terei para todos vocês. Até mais, Dedeco. Bom descanso e bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Então a gente vai dar uma pausa de 5 minutos. Na verdade, eu vou dar 5 minutos que na edição, para vocês, vai parecer que foi só vai passar uma musiquinha e algum logotipo assim. Então a gente volta daqui a pouco. Então, galera, a gente voltou para o encerramento do podcast. O Strobel e o Deco Lima, né, o André, eles têm o horário também tá puxado. A gente marcou às 9 e estamos às 8h15 da noite praticamente ainda gravando. A gente vai fazer uma cena musical, né? O Yuri lançou essa semana o seu álbum. É Yuri Peltier o nome do seu álbum, cara? Cabeça, eu quero ser misterioso. Sabe aquele disco de Jorge Benjol de 69 que não tem nome e o CD da Gal Costa de 69 que não tem nome? O meu também não tem nome. Então, o nome do seu álbum é Yuri Peltier. Álbum Yuri Peltier. Entendeu? Então a gente teve o lançamento, teve a live autônoma, vamos dizer, essa semana. Gente, você ainda não fez uma live, gente? Você fez com a Banana Gourmet, a gente não viu. Pretendo fazer. Tô me organizando pra isso. Vamos fazer. Você sabe que nós estamos conectados, né? Presentes ali para dar esse apoio. Isso. Galera, para atualizar vocês do podcast, né? Vamos lançar também um vídeo. Isso aqui está sendo gravado em vídeo pela plataforma Zoom. Patrocina nós Zoom. E patrocina nós Arco FM também, que a gente lança o nosso podcast. O próximo a gente está tentando fazer o ao vivo no Cosmo. Como é que funciona ao vivo no Cosmo? O ao vivo no Cosmo ele é uma espécie de live que vai ser compilado como se fosse um mini show. Vocês lembram do MTV Blade, né? Ao vivo da MTV? Então, o ao vivo no Cosmo, ele vai ser praticamente assim, é uma espécie de cultura livre, é mais um programa dentro do canal. E a gente vai contar com alguns artistas. Com banda, eu acho que vai ser complicado, mas com artistas... Uma apresentadora maravilhosa, né, Marcos? Inclusive, E a nossa apresentadora, ela devia estar aqui. Né? Mas... Então a gente vai encerrar com Yuri Peltier apresentando o seu álbum. Yuri Peltier, pelo Estúdio Biro. Eu estou tão emocionado que lançou o primeiro EP do Estúdio Biro. Estou muito feliz. É um selo de produção, brother. Já é um selo, velho. Já é um selo independente. Entendeu? A Estúdio Biro e a Dungeon Produções trabalham juntos no Cosmopolitano. Né? Já por dentro da cena também vai dar um apoio aí, divulgando. Pois é. E aí, Dindi já entra aqui já com ela mesmo, com o nome dela, que já dá uma força mais do que mais importante. Ao português, ao gerúndio. Mais do que mais importante. Entendeu? E aí, galera, alguma coisa para falar? A conversa de hoje foi tranquila. Yuri começa apresentando o seu álbum e tocando alguma coisa e tal. Então, vamos falar assim de faixa por faixa, né? Tava tendo um diálogo com o André antes da apresentação, na verdade na hora da live. André falou, cara, eu vi Avidez e eu vi Tom Zé na música.
por mais que você tenha a sua personalidade individual, você saca muito de Tom Zé. Aí ele citou de uma entrevista de Drauzio Varela e Tom Zé, que Tom Zé foi convidado por um programa de TV, se eu não me engano, não foi na Rede Globo, acho que foi Record. O nome do programa é Esse Cara para o Sucesso. E aí ele fez uma música crítica com o nome de Rampa para o Fracasso. E aí eu peguei vários elementos dessa pandemia e quis trazer para dentro dessa música. Então, ela tem uma corpagem com muita referência de Tom Zé, mas ela também tem muito do meu cotidiano nesse período de quarentena. Posso começar? Pode. Pode. Será que para ser rico preciso pedir esmolas, compor sons da hora para a TV? Será que ser humilde no dito popular seja apenas aparecer, viver sem o porquê? Será que o lado político, intelectual, burocrata, vestindo terno e gravata, descrevem o teu ser? Da rampa para o fracasso, os cientistas fizeram pacto, o povo desesperado, com notícias de morte. Corona pede carona com carro da Verona, pandemia com histeria, isolando cada ser. Anticorpos do planeta, exterminando os caretas, religiosos e fanáticos para um novo amanhecer. Será que para ser rico preciso pedir esmolas, compor sons da hora e me vender para a TV? Massa, massa. E de onde que surgiu, velho, essa ideia de você lançar o álbum? Por que agora? Rapaz, eu botei na cabeça uma coisa. Eu tinha muito tempo devendo esse álbum. Não é, Ingrid? Ela é testemunha disso. E o tempo todo eu chegava no Instagram fazendo campanha com algumas capas que eu fiz de maneira independente. Mas eu pecava em não ter atitude de parar e realmente querer produzir a porra toda, tá ligado? E o que vai rolar no próximo trabalho talvez seja um EP com a participação dos meus primos, que pegaram guias de algumas músicas minhas. Eles selecionaram 3 faixas. Falaram que ia gravar de Minas Gerais. Eu não sei como eles vão fazer esse trabalho de mixagem e masterização, mas eles falaram que vão conseguir. Ou a Acrópole Abstrata, não, a Acrópole, eu sempre troco o nome, que toca de amigos, Marcos está incluído, Jim está incluído, meu pai, Pedro Badu, é um ótimo compositor, contador excepcional.
E Arthur Esdras, que é um cara que tem uma sensibilidade linda na guitarra e que faz 2 graduações de música, uma na UF, outra na Católica. Vamos ver no que dá. E talvez eu queira produzir também o material depois, não agora, senão eu vou queimar todos os meus cartuchos, né? Um CD todo produzido de maneira independente mesmo, eu tocando todos os instrumentos, que eu acho isso interessante. Uma coisa interessante que você falou na música Avidez, essa é a primeira frase, né? Será que para ser rico é preciso pedir esmolas, compor um som da hora e me vender para a TV? Aí tem aquele paradigma, né? Ou uma dificuldade que muitos artistas enfrentam, que é, se a gente fazer um parâmetro antigamente, o que era ser um artista de sucesso antigamente e o que é ser artista de sucesso atualmente. Antigamente, o artista que vendia muitos discos, né, ele era considerado um artista fantástico, tá ligado? Atualmente, o que é vender, né? O que seria essa coisa de vender? Se limita a Spotify, se limita a você a disco físico, né? Atualmente as coisas estão muito mais digitalizadas, que aí é uma dificuldade para o artista, inclusive, arranjar seu público, né? Antigamente, eu acho que o rádio ajudava ao que aquele artista tivesse mais alcance e pudesse vender seus discos. Atualmente, a rádio ajuda pouco, entendeu? Então fica mais limitado ao âmbito da internet. Eu vejo dessa forma, que atualmente está mais nesse sentido. Essa questão da contemporaneidade, eu vejo vários artistas sem ter o apoio primeiro da família, que a família enxerga o artista como marginalizado. Já começou aí, é o cara que não faz nada da vida e que está levando música como hobby, sendo que não é um hobby. Segundo, a questão da produção. Muitos não têm nem acesso à música no ensino médio, no ensino fundamental. Aí eles despertam interesse ou através da família ou através de algum amigo próximo. E sempre tem uma regra, né, para você seguir de produção. Você primeiro construir sua imagem, você construir sua ideologia, seu momento de fala, tá ligado? E a questão da mídia tem um problema da assessoria de imprensa, né? A mídia, ela é fechada para vários núcleos. Hoje em dia, está fechado é o núcleo do sertanejo, que a galera é bem unida. E outros gêneros, como rock and roll, julga vários gêneros e não entende que todo o ritmo musical contribui de alguma forma, sabe? Se todo mundo parar, prestar atenção, que se você ajudar seu colega, aqui, vou dar um exemplo, eu tenho meu trabalho solo, eu toco com a cara do blues, eu, Marcos e Guide, e estamos querendo abrir um projeto que eu não vou falar qual o gênero musical que a gente quer fazer. E tem outras galerinhas que estão espalhadas aí do rock que não querem se misturar, tá ligado? Que é só rock and roll na alma só, e não é bem assim, tá ligado? Se todo mundo abrir espaço para todo mundo, a gente movimenta demais a cena de Salvador e abre a oportunidade da galera conhecer os sons da cidade e ver que a Bahia realmente tem cultura, sabe? Então, onde é que a gente pode achar seu álbum nesses 5 minutos que a gente tem aqui? A gente não se demasiar. Onde é que a gente pode achar seu álbum, suas redes sociais também? No YouTube é só procurar Yuri Peltier, vai ter várias músicas autorais, algumas eu tô tocando sozinho, eu tenho um videoclipe produzido no Vale do Capão, que foi o meu primeiro videoclipe, assim, bem produzido. Tem músicas gravadas em forma de jam com algumas pessoas, inclusive Arthur Esdras, que gravou Ei Calado na versão mais legal que eu já vi na minha vida. Pra mim, aquele som tava... Eu não me conhecia e ele tocou a música parecendo que a gente se conhecia há 10 anos, sabe? E quando acabou o
pôr do sol, eu cheguei pra ele e falei, véi, você toca que nem David Gilmour, mano. Tá muito bonito isso aí. Eu futuramente irei estar postando nos outros veículos de comunicação, as plataformas digitais, Deezer, Spotify, Google Play, etc. Porque aí já dá um pouco mais de trabalho para postar. Eu tenho que mexer no perfil inteiro e ver uma distribuidora que vale a pena estar distribuindo meu som, até para não perder meu direito autoral, não sei se vocês concordam. Velho, você falou, só pra me entender, você falou disso, velho, eu tenho uma ideia toda pra um clipe do Sem Mais Desculpe. Eita, tio. Eu tenho a ideia, é porque eu não escrevi, velho, mas eu tenho que escrever o roteiro. Mas eu tenho uma ideia muito doida. Não é muito doida, pode ser até mais clichê. Mas vai combinar tanto, velho. Vai combinar tanto. E só pra ficar um gostinho de como é minha ideia, eu quero gravar no transporte público, tá ligado? Boa. No Achei Buzu, lindo. Qual? cabeça. No Buzu. E tipo, a gente gravando no Buzu partes assim, tá ligado? Como se o personagem você encontrar mesmo a pessoa, sem mais desculpas pra me ver. E tipo, porra, velho, essa música é muito doida, porque ela me lembra uma música de Silvano Salles. A galera, que era muito boa, velho. Eu falei, porra, porque essa música, você canta essa música, cabeça, todo mundo puxa, que é Amor de Buzu. Isso é o que? 2000 e quando? 2007, né? 2010 por aí, eu acho. E aí, porra, mas a gente vai gravar esse clipe, cabeça. Deixa a pandemia passar. É o clipe que eu pensei também, falei, pô, eu tenho que fazer uma parada com essa música, porque ela é tipo o hino da Estação Pirajá. Eu nunca vi ninguém tocando som pra Estação Pirajá, que é na estação. É, velho. Eu pensei em gravar sentado na Estação Pirajá, ou andando, ou parando pra... Pedir uma autorização à CCR. CCR patrocina nós. Toda vez que eu falar uma marca aqui, eu patrocínio. Né? Chega de falar das coisas de graça. E aí falar com a CCR, administradora, pra gente ver, velho. Dá pra desembolar. E aí, 3 minutos, considerações finais, Dindy. Então, acho que foi muito proveitosa essa edição do Cosmo On Demand. Podemos, então, conversar sobre o panorama geral. E, assim, gostaria de deixar a minha positividade para Yuri, que está lançando esse álbum agora, né? Que esse álbum alcance mais pessoas e que nós façamos várias edições desse Cosmo On Demand, que possa chegar também a muitas pessoas e inspirar também outras pessoas a nos ouvirem. Acho que é muito importante isso também. Agradeço a presença de todos. Né? E é isso. Agradeço e gostaria de finalizar esse programa com chave de ouro. Chegue mais perto, chegue mais perto. Chegar mais perto? Pronto, vou falar um pouquinho mais alto. Pronto, eu vou botar o microfone mais pra cima, dá pra ouvir aqui. Vou tocar uma música, que é a música predileta de minha mãe. Quando eu fiz essa composição, ela falou, meu filho, que melodia maravilhosa, que lindo. Ela disse que é uma pegada de blues, eu não sei que pegada é essa, mas sei que veio do fundo do meu coração, inclusive eu usei uma colagem de André, de Cid Vícios na música. Peraí que tá desafinado. Pronto, dá pra tocar. Desculpa aí, galera. Ai, meu Deus do céu, se tu soubesses o que eu sinto por você, poderia até voar
como pipas soltas pela praia, como pássaros a cantar. Ah, ah. As vozes atormentam o pobre coitado, e essa voz se move e tudo se move e eu tomo corre. Mas amor, menos hipocrisia, mais realidade, menos ironia. Ah. Perfeito. Então, galera, a gente encerra mais essa intervenção do Cosmo no dia 4 de junho de 2020. Em breve, essas gravações, os vídeos também estarão disponíveis na nossa plataforma. Sigam @CosmoOnDemand no Facebook e no Insta. E brevemente, YouTube também, para a gente lançar esse primeiro vídeo. Mas vai demorar um pouquinho ainda, que é muita coisa para editar. Então, até mais. E fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por favor, juntem corações. Nada de ódio. Amém.